para todos. Bom dia! Né? Vamos começando mais uma live aqui na Rigali. Agora uns segundinhos, Segundinhos. Segundinhos é muito tempo. Segundinhos para a turma ir acessando e entrando. Hoje o tema tem bastante assunto, né, Fárida? Bastante coisa legal. Sempre tem, né? Sempre tem, A né? gente faz vender. Opa, e como? Então, assim, vamos esperando aí o povo se conectar. Olá para todo mundo que está entrando. Também já vou. Ana, para quem não assistiu na semana passada, vamos falar novamente sobre essa nossa parceria. Isso mesmo. Eu sou Fárida Cortez, sou nutricionista, natural chef, estarei aqui na Rigali sempre nas lives compartilhando conteúdo de nutrição, gastronomia saudável, culinária saudável dentro da minha área de planejamento alimentar. Então, sempre que eu estiver aqui com a Ana, vocês perceberão que eu estarei falando sobre estratégias na cozinha, sobre atalhos, sobre gatilhos, sobre todas as formas em como a gente pode tornar a nossa cozinha prática sem perder a saúde, pelo contrário, potencializando isso, já que se torna um vício, uma rotina que a gente pratica todos os dias e ganha muita saúde e muito tempo na vida. E não só tempo, né, Fárida? Fazer esse ritual, que é uma terapia, porque, como você explicou na live passada, dando um ganchinho, você ter aquele momento de você com você mesmo na cozinha, né? Isso mesmo. Para fazer aquela organização alimentar, junto com o planejamento, que não é tudo a mesma coisa, que a gente aos pouquinhos vai explicando as dicas, para que seja também divertido, né? Seja prazeroso, prazeroso, que você sinta vontade de voltar por conta do prazer que você teve. E para virar, como a gente falou também, um hábito, né? E para virar um hábito, a gente tem que exercer toda vez para que aquilo vire costume e agregue na vida das pessoas, né? Assim, Ana, como vai ser um hábito estarmos aqui falando sobre isso. Acho que daqui no 15º a gente não vai ter nervosa. Exatamente. E o convite que a gente quer fazer é para que vocês acompanhem as nossas lives como se fosse um programinha de TV da quinta, 10h30 da manhã, Isso sabe? mesmo. Liga, deixa na sua cozinha, fica cozinhando, fazendo alguma coisa e assiste a gente. Por quê? Porque quando a gente fala em organização alimentar, planejamento alimentar, a gente precisa construir conhecimento. E a gente começou fazendo isso na quinta-feira passada, quando aconteceu a nossa primeira live. Nós falamos sobre a importância da organização alimentar, está salvo aqui no perfil da Rigali. Mostramos estratégias, fizemos uma receita de uma sopa cremosa rica em planejamento e estratégias nutricionais, onde a gente trouxe tudo pronto, organizou e finalizou. Exatamente. Só que no meio da live, para aproveitar o nosso tempo, otimizar o nosso tempo, inclusive de planejamento de vida e de trabalho, para estarmos aqui, a gente preparou a quinoa em grãos, que hoje ela chega aqui para a nossa live para compor a nossa live, que vai ter o tema de cortes de vegetais, com preparo de quinoa grega, porém, meus queridos, com a quinoa pronta. Então, se você nos perguntar, Ana, Fárida, eu não sei fazer quinoa, Volta na live atrás. Você vai voltar na live atrás e você vai assistir as estratégias de como fazer uma quinoa soltinha. Tem um segredinho, tá, gente? Tem segredinhos, soltinha. Aqui ela foi congelada na quinta-feira passada. Quinta passada, a gente terminou acho que a live, né, com as coisas, a gente foi perto do meio-dia, que a gente terminou tudo, eu fui pra casa, 12h05 já tava no freezer. Já tava no freezer. Pra você ter ideia. Colocou ontem sob refrigeração, ela descongelou e hoje ela chega pronta para finalizar a nossa receita. Então, se hoje a gente fosse fazer essa cocção da quinoa, para então levaria alguns minutos a mais, né, Fábio? Levaria um tempo mais no fogão aqui que a gente precisa. E o maior segredo, a gente não teria ela tão soltinha igual ela vai estar agora. Porque quando a gente termina a cocção, a gente precisa que ela esfrie completamente para ela ficar soltinha. E esse é um dos grandes erros, Ana. As pessoas mexem na quinoa recém-cozida e falam, ai, tá empapada, ai, tá ruim, não gostei. E o segredo é deixar esfriar totalmente
totalmente e depois Legal. ficar abrindo Então, assim, toda com garfo. Então, vamos dizer, aquele dia que eu tô inspirada, eu quero fazer quinoa, se eu começar a preparar ela pela manhã, pra fazer ela pro jantar, vai Isso, ser melhor. melhor, porque eu vou conseguir deixar ela esfriar pra terminar o processo à Ana, noite. confesso, só de preparar essa live me deu vontade de fazer ontem e eu fiz, né? Eu tava com a quinoa pronta de manhã e eu fiz ela à noite, preparei ela à noite, porque daí ela tava bem soltinha, né? Cozinhei de manhã e utilizei ela à noite para que ela estivesse bem soltinha. Se eu cozinhar e logo colocar nos legumes, vai ficar tudo muito úmido. Sim, por conta daquele vapor, tudo muito empapado, tá? Aí outra estratégia maravilhosa de planejamento. A gente sabia, eu sei, você sabe, que a gente vai usar 2 xícaras aqui. O que a gente fez aqui? A gente porcionou 2 xícaras. Exatamente. Então, quando você levar pro seu freezer, você já escreve. Tem tantos gramas do alimento, tem tantas xícaras do alimento. A data que você colocou, a validade é 90 dias. E tá aqui a nossa quinoa pronta para então agora a gente cortar os legumes, e por isso que essa aula vai ser de corte de legumes, porque a gente pode aproveitar ela para isso, porque a quinoa já passou, a quinoa já é página passada. Exatamente. Tá? E outra uma coisa legal de você falar, né? A questão de porcionar. Algumas pessoas de vez em quando chegam aqui na aula, ai Paulo, mas eu tenho que levar a colher de medida, xícara para saber. Gente, é importante, tá? Se você quer seguir uma receita passo a passo, é bom você ter os utensílios corretos para poder utilizar, né? Como a gente falou na live passada, a importância do pote correto que vá realmente no freezer e não vai correr o risco de quebrar no momento que ele congelar. Aí as pessoas dizem, mas Paula, mas não tem isso. Tem, gente. Esse pote que a Fábio mostrou, ele é apropriado para ele ir no freezer e pode, quando descongelar, ir até ao micro-ondas. Eu vou falar até mais dele, tá? Eu vou abrir aqui, que eu achei super bacana o pote aqui da Regali, que eu não tenho em casa, eu não conhecia, que ele tem um marcador aqui dizendo até onde a gente pode preencher o alimento para então levar ao freezer ou ao forno, né? Mas no freezer é super importante. Tem alguém aí que já perdeu algum pote no freezer, por exemplo, ou já porque o líquido expande aqui dentro. Quanto mais líquido você congela no pote, mais ele expande. Mas essa é uma outra live. Tá? Só para dar o gancho para que você que ainda não assistiu o preparo da quinoa, preste atenção nessas diquinhas lá, porque não foi só falar disso, né, Fábio? A gente Não, meu Deus do né? céu. Aqui, ó. Ai, gente, olha. Tá soltinho. A gente mostrou no fim da última live como ela ficou soltinha. Vai ser alguma pergunta aí, porque a gente vai começar corte. Olha, por enquanto não, a turma tá bem tranquilo. Acho que todo mundo tá escutando a gente, né? Tá sem perguntas. Sem perguntas? Bom, deixa a nossa quinoa aqui. Então, assim, quando a gente fala de corte de vegetais, né? Muitas pessoas ainda vão falar assim, eu faço do meu jeito mesmo, eu faço de qualquer jeito, dá certo. Ana, dá, né? Mas assim, a gente pode fazer e melhorar. Está sempre aperfeiçoando, Sempre né? aprendendo, né? Sempre aprendendo. Essa é a proposta da gente, é sempre ensinar. Então é lógico que eu, quando comecei, hoje eu trabalho nessa área, mas quando eu comecei a... Tem pergunta? Não. Quando eu comecei a... Tem uma mensagem. Quando eu comecei a cozinhar, eu não cortava do jeito que eu corto hoje. Mas, quanto mais eu fui cortando, quanto mais eu fui me desenvolvendo na cozinha, quanto mais eu fui estudando, fazendo os meus cursos, me aprimorando, me aperfeiçoando, melhor foi ficando. E Ana, as pessoas perguntam assim pra mim, Fáida, qual que é a maquininha que você usa para cortar os vegetais? A maquininha é a mão, né, Fáida? A maquininha é a minha mão, mas não só a mão. A gente precisa de uma boa faca. Sim, um bom utensílio, né? Um bom utensílio. Uma boa faca precisa de uma boa tábua, uma boa tábua precisa de uma boa faca. Então são duas coisas que andam juntas na cozinha. Sim. E a gente chama, na Funcional Express, de utensílios primários, básicos de cozinha. Você chega na sua cozinha, o que é que você coloca em cima da sua bancada para começar? A tábua e você pega a faca, tá? Então assim, eu quero que você fale dessa tábua, Ana, que é muito importante, ainda que a nossa cozinha em casa, porque nós estamos falando aqui com as nossas donas de casa, com os clientes, com os seguidores, que ainda que a gente não
não está numa cozinha profissional, a gente não pode deixar de falar de segurança pessoal e de segurança alimentar. Sim. Porque contaminação alimentar acontece sim dentro da cozinha da nossa casa. É muito casa. sério. E a gente tem que pensar que a contaminação alimentar não é só, vai criar bactéria naquele produto. A gente tem que pensar também que tem pessoas que são alérgicas, então tem produtos que infelizmente no momento que você faz a fricção do corte, ele pode soltar uma microlâmina e contaminar também o alimento. Então veja. Por que eu tô falando isso, tá, gente? É muito comum você ir em alguns locais e achar aquelas tábuas de madeira mesmo, sabe? Você vê até aquele tronco de árvore cortado, Sim. tá? É muito bonito para fazer mesas com aquilo, mas não para você fazer o ato de cortar o legume, o alimento em geral, tá, Fábio? Por quê? No momento que você faz, eu não sou chefe, tá, gente? Quem me conhece bem sabe como são meus gostos trabalhos na cozinha. Mas no momento que você faz a fricção com a faca, tá? Ou seja, se você faz o ato de cortar, você levanta e abaixa, né? Corretamente? A hora que faz o contato com a tábua aqui, o que acontece? A tábua pode soltar pequenas lascas, se ela for de uma madeira que não é tratada, que não foi feita uma impermeabilização nela para evitar essas lasquinhas. Eu nunca indico, como eu comentei antes com você, tábua de vidro. Sim, é fácil de lavar, mas o vidro tira qualquer fio de faca. E ele não traz segurança, ele não traz... Ele escorrega, você dependendo da sua bancada, ele não firma na bancada. Pode escorregar. Mas eu não tenho uma bancada de mármore, eu tenho uma bancada de madeira, de fóbica. Gente, o vidro, se você não tomar cuidado e ele não tiver as garrinhas embaixo do pezinho, ela escorrega e vai. E vira uma navalha o vidro, porque se pegar a velocidade com a força que você fez com a faca, você pode virar isso uma arma, então pode se machucar. E daí nós também temos as tábuas de bambu, que hoje são muito indicadas para substituir as antigas tábuas de madeira, que já tem tratamento, existem esse material também. Ela é também antibactericida, tá? E é muito útil e não é tão cara. O outro material que eu tenho, que é esse que está na minha mão, é uma tábua de polipropileno. Que desculpa te interromper, mas para a cozinha de casa é maravilhoso. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Aqui estão dois tamanhos, né? A grande e a menorzinha. Ana, antes de você falar sobre a tábua, eu recomendo sempre a maior, porque você sabe que quando eu tô na cozinha eu tô fazendo muita coisa produtiva. Então você tá aqui, quanto mais espaço você tem aqui, área, né? Quanto mais área, eu acho melhor. Mas a gente pode e deve ter mais do que uma. Porque eu não vou cortar peixe, carne, proteínas aqui e depois cebola, alho, e depois eu venho aqui e corto manga. Tem fruta. Vai contaminar as outras. E vai pegar cheiro, sabor. Exatamente. É a mesma coisa do pilão, né, Fábio? Você não pode pode usar o pilão da maçará, pimenta e querer usar um outro tempero que vai puxar a pimenta dependendo do pilão. Então você aí tem tábua de plástico, tábua de vidro que não tá legal, tábua de madeira, tábuas que não estão de acordo com a sua segurança alimentar e segurança pessoal, e você vai se desapegar e adquirir novas tábuas. Já pense em comprar mais do que uma, para que você faça essa divisão assim, dos vegetais, das frutas. A divisão na gastronomia ela é muito além, tá, gente? Tem tábuas de mais de 5 cores para cada um dos grupos alimentares, mas para você em casa separar isso, não usar só a mesma, você pode ter uma que você faz vegetais, fruta, exatamente. Outra você faz proteínas. E tem até algumas que vêm num saquinho com kit, tá? De outras marcas, com 2 joguinhos, 4 joguinhos, tá? A gente sempre tá pedindo, só que essas tábuas, como eu estava comentando com a Fábio, essa na minha mão é uma japonesa, tá? Ela foi criada especificamente para faca de cerâmica. Porque, diferente da faca de inox, titânio, tantas facas que existem no mercado hoje em dia, né? A faca de cerâmica, se você não tiver uma base que aguente o choque, você arrebenta a cerâmica. Ela é muito mais afiada do que uma faca de inox, tá? É excelente, só que você tem que ter um cuidado com a tábua. E ela é antibactericida. E você estava falando, ela é de polipropileno? Exatamente, e antibactericida. Polipropileno e polietileno são tipos de plástico, né? Sim. A polietileno é usada em cozinha profissional, mas elas têm proteção antimicrobiana. Exatamente. Então, não é luxo ter isso na nossa cozinha. Não, é qualidade de vida, é qualidade.
É qualidade para o seu corte, porque daí agora a gente vai partir para escolher uma boa faca. Exatamente. E daí, Ana, eu falo para todas as minhas alunas, quem me conhece sabe sim que eu falo, o quê? Você tá usando uma faca de serrinha? Aquela boa e velha de 1900 Você tá serrando o seu alimento ou você tá cortando o seu alimento? Quando você falou antes em segurança e não deslizar e tudo mais, você falou em força. Eu digo pra você assim que tudo na cozinha que estiver exigindo muita força, tem alguma coisa errada, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho uma faca que é a minha, e se você perguntar assim, mas você tá usando a sua? Sim, porque a gente se acostuma com a nossa faca. Aqui nós temos as facas que a Ana vai mostrar da Regali, mas a gente se acostuma com ela. Por quê? Porque quando a gente escolhe uma faca, essa aqui é uma faca do chefe. Tem que ser chefe para usar. Não, gente, é o nome dela. Também chamada de faca multiuso, faca profissional do chefe, você encontra com essas denominações, tá? Ela tem vários tamanhos. O cabo dela, às vezes, aqui é um pouco mais longo, aqui é um pouco mais curto, tem algumas mais pesadas, algumas mais leves. Então, quando você vai escolher, é bom que você pegue a faca para você sentir testar, né? E testar, né? Testar, gente, não tem jeito. Faca é igual. Eu até brinco. Sabe quando você tá comprando um sapato? Mulher vai me entender muito bem. Você não tem a Santoco aqui? Não, essa não. Acho que eu tenho uma lá embaixo. Depois eu vou dar uma olhada. Se você não fizer o teste, você não vai saber nunca, né? Se tá bem certo ou não. E tem gente que acostuma com o cabo de madeira, o cabo de inox, o cabo de nylon. Ou, eu gosto do meu. Tem gente que chega aqui, quer a faca de churrasco, cabo de madeira. Gente, cada um se acostuma com o peso na mão, né? E ó, exatamente, isso aqui é bem leve, se você pegar. E quando a gente fala em polietileno, polipropileno, esse aqui é um material também, ó. Sim. Também antimicrobiano aqui, ó. Exatamente. O cortador que a gente vai usar dessa faca também. Essa faca é leve, ela tem uma ponta. A gente não usa a ponta para cortar, a gente usa o meio. E quando tiver que fazer um pouco mais de pressão no alimento, a gente vai usar a parte aqui. A gente não usa a faca assim. A gente... Tem perguntas? Tem perguntas. Keila. Keila. A Keila tá precisando de uma faca, a aluna minha tá precisando de uma faca que não seja serrinha. Que não seja serrinha. Então assim, ó, você pensa, tem medo da ponta. A ponta você vai usar para algumas coisas delicadas. Você vai usar o meio, né? A ponta você vai usar para apoiar. Você vai usar o fundo se você precisar fazer uma pressão maior. Você não pode nem escutar barulho, não tem nem que escutar barulho de tão leve que é o corte com uma Porque faca se de tiver chefe. barulho, você tá fazendo força demais e daí tá errado. O problema disso é uma faca cega, é uma faca sem fio, que vai fazer o quê? Fazer você fazer força, que é igual você faz com uma faca de serrinha. Sim. Eu vejo não que agora uma faca afiada, a gente vai cortar alguns elementos aqui. Gente, é o corte que vocês falam pra mim, faz qual que é a máquina que você usa. Não tem máquina, tem uma boa faca, uma tábua estável e tem o desenvolvimento dessa habilidade na cozinha. Sim. Quanto mais você usar, mais você se desenvolve. Então assim, você não vai chegar na cozinha, colocar o pé aqui no joelho, ficar com a faca aqui, Não, os dois pés no entendeu? chão, Não, é o pé no chão, é os dedos pegando aqui, ó, tá? Então assim, você não pega a faca aqui. Você faz uma pinça, a tua mão tem que ser uma continuidade da faca. Você pega a faca por aqui, ó, e você usa esse dedo para ajudar aqui no corte. Fazendo até um movimento de pá. Exatamente. Então, assim, essas dicas, elas são muito importantes para quem está começando, para que quando comece com uma boa faca, já consiga se desenvolver. E até me perguntam, qual é necessário chegar e comprar um cepo desse, que é aquele cepo? Eu falei, não, gente, é como a Fábio falou, você não quer? Começa primeiro testando a faca do chefe. E vai depois, aos poucos, comprando o restante do jogo. Tem tamanho menor, tem um pouco maior. Tem de 10 polegadas, 8 polegadas, 9 polegadas. Eu já vi até faca do chefe com 12 polegadas. Mas, gente, daí vou ser sincera, parece um facão. Essa aqui é 8 polegadas e é um tamanho médio. Exatamente, Todo mundo. Tem uma outra faca que eu gosto muito, eu tenho duas em casa de polegadas diferentes, que é a Santoco, que não tá aqui no teu jogo, que é uma que tem umas ranhuras aqui e ela não tem essa ponta que dá medo. Não, ela acaba mais retinha. Isso. E como a gente não usa a ponta para cortar os vegetais que a gente vai usar agora, a gente usa o meio, daria para usar ela com daria para usar tranquilamente. Sim, tranquilamente. Então o que a gente faz? A gente corta do jeito que eu tô aqui,
Não, a gente troca de lugar, a gente se posiciona melhor. Que a gente vai tranquilo. A gente se posiciona melhor e a gente vai fazer alguns cortes. Eu vou primeiro mostrar um corte da cebola, tá? Pediram pra falar o nome dos cortes. Tá. Nós separamos para falar sobre alguns cortes bem básicos para vocês aplicarem em casa, porque a gente não vai fazer toda a leitura dos cortes da gastronomia clássica. Umas 3 horas. Essa não vai ser uma aula aqui, mas a gente vai falar do corte básico da cebola, que é o brunoise. A gente vai fazer o corte com a cenoura, com o pimentão e com a abobrinha, um corte jardineira. E a gente vai fazer um corte moagem com a salsinha e eu vou forçar um corte moagem aqui em cima do brunoise para transformar a cebola também numa moagem, tá? E vou fazer rodela também, tá? Isso. Rodelinhas aqui com a cenoura também, tá? Então vamos começar? Vamos. Outra coisa, sempre que a gente fala em armazenamento de alimentos, tem uma coisa que a gente não quer, que é a umidade no alimento. Sim. Seja na geladeira, seja no freezer, no congelador, que vai transformar em cristais de água, porque é algo que depois não nos traz satisfação na hora de cozinhar por conta desse excesso de líquido na comida. Sim. Então, quando a gente fala em cebola, tem muita gente, Ana, que coloca no processador, tritura e pronto, a minha cebola da semana está pronta. O que eu te digo sobre isso? Tem muita água ali. É uma cebola que quando você coloca na frigideira, pula. Então, a gente fez um vídeo da cebola essa semana, bem bacana. Até esse pote aqui ó, que eu estou usando em casa. Gente, vai colocar cebola para armazenar no azeite, para usar. Ó, não tem hoje, porque eu vou fazer um corte, senão eu teria trazer o meu pote, né? Tem o seu potinho só da cebola. Tem uma linha linda aqui na Regali de potes para fazer esses armazenamentos especiais aí da sua cebola, do seu alho, do seu cheiro verde. A Ana vai mostrando enquanto eu corto. Mas o grande segredo aqui é a gente fazer um corte preciso para não juntar essa água, para você ter uma conservação por mais tempo na geladeira, para depois a mulher que está fazendo isso não reclamar: ai, a minha cebola tá murcha, ai, minha cebola tá aguada, ai, eu coloquei na panela e não gostei. Tá fazendo errado. Você pode não gostar mesmo, sabe? Você pode não gostar, mas tá fazendo alguma coisa errada, tá? Então aqui, Uma cebola média. uma cebola média, tá? Deixa eu tirar isso aqui da frente, ó. Quer puxar pra? Deixa eu deixar aqui em cima desse plástico. Tá fazendo sentido, gente? Conta pra mim aí, conta pra gente quem já usa uma faca legal na cozinha, uma faca como essa. Deixa eu ver a tua, que tamanho que é essa aqui? Essa aqui é um pouco maior, ó. Essa é um pouquinho mais. Essa daí, a tua você falou que é 8, né? Não, essa faca aqui é ótima, né? O cabo forjado. É forjada, ela vai até o fim. Ela vai até o fim, ó. A lâmina vai até o fim, então o risco. Eu vou ser sincera. Você vai mostrando enquanto eu vou cortar a cebola. Deixa eu começar aqui. Cebola, cabelinho da cebola aqui, tá? A gente vai passar ao meio aqui. Tá. Ver se essa cebola tá boa. Tá? Aí a gente vai deixar esse cabelinho aqui. Deixar esse cabelinho. E a gente vai tirar essa casquinha daqui. Tá? Vai jogar fora essa casquinha? Não vai jogar nada fora aqui. E o segredo é tudo se transforma. Aqui tudo se transforma. Tá vendo que tá preso ali, ó? Tá preso aqui, ó. Tá vendo? Tá presinho aqui, ó. Posso tirar agora, posso tirar depois. Vou guardar essa casca de cebola. Que a gente trouxe na semana passada um caldo riquíssimo de casca de cebola e casca de cenoura para fazer a sopa semana passada. E esse cabelinho ele continua aqui, ó. Por quê? Porque ele tá segurando toda essa polpa da cebola, tá? Vamos lá o espaço na cozinha, ó, né? Às vezes você fica assim, daí você acha que a faca tá ruim, né? Aí a gente vai pegar, ó, aqui eu vou usar a pontinha porque eu preciso desse corte mais delicado. Pode
falando da sua faca, das suas Então, coisas. gente, o que eu ia comentar das facas? A faca, porque é importante o cabo ser forjado até a ponta, como que a Farida comentou. Porque quando você tem até o final aqui, a haste até o cabo, ela não vai ficar mole o cabo, tá? Eu até peguei a faquinha assim errada, né? Peguei a faquinha errada. Mas isso que eu quero mostrar, gente, qualquer uma delas também vai ter a mesma coisa, tá? Então, assim, quando a gente compra alguma coisa aqui pra loja, de produtos que eu vou revender, eu tento a grande maioria dos produtos serem inteiriços. Sim, sim. Primeiro, por segurança, se for faca. Segundo, se for um utensílio, ele também não vai deixar acumular na base com silicone ou com a ponta do que é o outro material, pode ser nylon, com inox, ou, né, com outros materiais. Então, essa questão do cabo ser inteiro dá segurança e possibilidade de você ter uma coisa mais firme para estar trabalhando, né? Ana, sabe que não... Eu falo isso com muita certeza por conta das minhas alunas, que são centenas e centenas, que por muito tempo acham bobeira. E sabe, tipo, conversa mole, tô fazendo do jeito que eu sempre faço, dá tudo certo. Mas é uma transformação na cozinha. Então eu fiz um corte nesse sentido, tá? Nesse sentido bem fininho, mais fininho. No começo você não vai conseguir fazer bem fininho. Você vai fazer do jeito que você consegue, porém segurando esse cabinho aqui. E agora a gente vai passar, ó, se essa faca não tivesse afiada, nem conseguiria fazer isso, teria que fazer força. Eu vou passar várias lâminas nesse sentido, tá? Tá. E vou cortar agora e vai saindo os quadradinhos. Aqui aquela segurança é você fazer aquela garrinha, aqui. Essa parte toda vez Essa parte assim eu não sou muito adepta não, sabe? Mas ó, vai saindo tudinho. Vai saindo tudinho. Eu sou uma pessoa que eu gosto, pra ser bem sincera pra você, não vou cortar muito porque a gente não precisa de muito, tá? Pra ser sincera pra você, de um corte menor do que isso. Você gosta dele bem pequenininho? Eu gosto dele bem pequenininho. Então, por isso que eu falei, a gente, de um corte Brunoise, aí eu venho aqui agora e viram? Cortei assim, e daí passei assim, quantas lâminas eu consegui, porque depende do tamanho da cebola. E agora eu vou fazer uma moagem. Mesmo fazendo uma moagem com a faca bem afiada, você pode ver que não solta água. Não solta água e também não tá fazendo barulho, tá, gente? Eu não sei se vocês barulho da cebola só. Mas aí você tá vendo que a gente tá apoiando aqui, ó, tá? Outra coisa é não passar a faca assim, sempre assim, pra não tirar o fio dela. Ainda mais se você não tem afiador em casa, né? Agora, Existem vários também. Agora o Paulo não vai mais tirar o fio das minhas facas. Não, agora eu vou acabar com as facas do marido. E daí você... Eu gosto de ver a cebola bem picadinha. E, gente, não tá saindo caldo nenhum, tá? Tá bem sequinho. A gente mostra de pertinho depois. E esse é o jeito o qual eu coloco a cebola dentro do potinho para armazenar até 5 dias. A Keila e a Zena Santos falaram que fez sentido sim essas dicas. E, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode escrevendo aí que a gente vai falando aqui, tá? Fala sobre a tábua de vidro. A tábua de vidro? A tábua de vidro a gente não indica usar, tá, gente? Porque ela vai tirar o fio de qualquer tipo de faca. Ai, Paula, a faca de inox vai tirar. Eu tenho uma de... não esqueci aquele forjado que você falou. Aço damasco, nem vai tirar. Eu tenho uma que é cerâmica. A cerâmica você nem vai conseguir usar, tá, gente? Que vai quebrar a faca de cerâmica. A faca de cerâmica boa, ela não aguenta nem um leve contato. Tá aí, ó. Olha, ficou lindo. E Colhinho. rapidinho, gente. Rapidinho. E bem pequenininho. Bem pequenininho, porque quando você tá com uma faca do chefe, você tá usando toda essa extensão. Como é que você faria com uma faca de serrinha? Não tem como. Serrando, Sim. né? Serrando. Então, assim, a gente não precisa mais do que isso aqui. Porém, tô na minha casa, vou fazer essa receita. Só preciso disso. Minha amiga, cliente, seguidora, corte tudo, põe no potinho, completa com azeite e leva à geladeira, tá? Não guarde a meia cebola na geladeira. Aqui faltou
estamos com o restinho, tira a casca, a gente vai encher mais aquele saquinho ali, tá? E aqui a gente já tá com a cebola pronta para receita. Esse aqui eu vou separar pra gente não se alongar. Reservar. Aqui, ó. Pode ser. Aí na sequência, a gente vai fazer um corte. Eu já tenho aqui, nós vamos precisar de, vamos começar com a cebola cortada. Vamos precisar... Quanto tempo pode ficar na geladeira a cebola? Até 5 dias. 3 a 5 dias. A partir do 3º dia você já começa a reparar assim no odor, no cheiro, se está muito espesso, na textura, nas características sensoriais do alimento. Agora, um pote esterilizado, uma cebola cortada sem esse excesso de líquido, um azeite de oliva extra virgem, muito rico em antioxidantes, aí, minha amiga, você está colecionando itens para você ter essa cebola por mais tempo na geladeira, tá? Agora a gente vai usar 3 pimentões nessa receita, o verde, o vermelho e o amarelo. Eu não gosto do verde, que é o mais indigesto. Deixa fora, a receita vai ficar bonita porque ela tem ervilha, tá? Pode deixar fora. Mas aqui a gente colocou um pouquinho, a gente precisa de uma xícara desse trio de pimentões picados. E para acelerar, a gente já cortou o amarelo e o verde. E aqui a gente mostra como cortar através do vermelho, tá? Eu vou chegar bem pertinho ali, Só pra mostrar. só para mostrar. Eu coloco na mão mesmo. Bem pertinho aqui, ó, para mostrar qual é o corte que a gente vai fazer. Aí você pode me perguntar, mas eu posso cortar maior? Pode, mas eu vou dizer para você, corte tudo do mesmo tamanho. Porque cortar do mesmo tamanho importa. Na aparência, é uma questão de um zelo, sabe? Um cuidado com aquilo que você está fazendo. E também fica mais gostoso no ato de mastigar, né, Fábio? E na hora de cozinhar, cozinha tudo de uma forma uniforme. Então, assim, um cubo grande, um cubo pequeno, uma cebola pedaçuda. E o outro vai ficar mais, né? Vamos dizer, se fosse carne, eu ia falar um pouco bem passado, né? Exatamente. Eu só queria fazer uma observação. Acho que é só Maria Rosa 20 pediu pra gente tirar os comentários. A gente não tem como tirar os comentários, porque senão eu não vou ver as perguntas, mas você pode clicar em cima dos comentários que pra você vai sair reduzir e você vai ter a visualização da live inteira sem estar aparecendo os comentários na sua tela do celular, tá bom? Qualquer dúvida, só falar com a gente. A Tereza agradeceu a sua resposta, né? Quanto ficar só cortada a cebola 5 dias. E a dica do Rios também que a gente fez, né? Do potinho, gente, com o azeite ele dura mais tempo, né, Fárida? Lá no Rios, dá pra ver, Ana, como é que eu fiz aquele Rios? Eu cortei a cebola, fiz o vídeo e coloquei no potinho. 2 dias depois eu fui lá, peguei o potinho, abri e comecei o vídeo. Eu fiz o vídeo em etapas, mas em dias diferentes. Então aquilo que tá lá é muito real. A hora que eu abri o potinho para colocar na panela, é daquele jeito que está. Sem bruxaria, sem mistério. Então vocês vão ver que é aquele tom mesmo que vai estar. Fiquem tranquilos. Cadê o meu lixinho? Deixa eu mostrar isso aqui. Não, esse aqui, ó. A outra. Isso aqui é uma coisa que a gente pega costume quando faz aula de gastronomia. Sempre que vocês estiverem na cozinha de vocês, ela escondeu, né? Mas isso aqui é bem legal de ter. Pegar um potinho pra lixinho. Na verdade, assim, se você quiser usar essas partes de pimentão até pra fazer caldo, eu não uso, daí já eu não uso, tá? Mas é aquele lixinho que realmente você vai desprezar. Lixinho que fica aqui em cima e depois você vai lá e despreza, porque ajuda, sabe? Dá mais produtividade. Aqui, essas partes a gente pode usar, tá? Ou seja, a tampinha, a lateral dela, sem a parte verde, tá? Isso aqui é tudo higienizado já, tá, gente? Já foi tudo lavado. E aqui, vou fazer um corte ao meio. Vou ver quanto eu vou precisar. Essa parte branca aqui, vai ter quem tira, vai ter quem não tira, tá? Ó, nesse momento você precisa da pontinha, tá mais delicada para fazer essa parte cirúrgica, tá? E você não tem medo, a faca ela desliza, ela tá muito afiada. Aí Então o problema é você fazer isso aqui, ó, né? Se a tua faca, se você até não tem, eu não tenho faca de serra, já passei da serrinha, mas a minha faca não tá indo, gente, tá faltando afiar a faca, tá? E daí isso depois, quem quiser, pergunta pra nós em box que a gente vai fazer e responder pra vocês, tá? Tem materiais, tem formas de como afiar uma faca. Essa parte branca aqui, ó, você pode deixar se você quiser, tá?
Na linha de aproveitamento integral de alimentos na cozinha saudável, A turma até usa. a né? turma usa. Eu sou da cozinha saudável, mas eu não sou da turma que uso ainda não. Tá? Porque eu não vou gostar de ver essa parte branca na comida, tá? A apresentação da comida, tá? Aí, você tá me perguntando aqui, poxa, mas você vai usar... Ó, a gente vai completar uma xícara aqui com pimentão. O que você vai fazer com o resto? Conta aí pra turma aqui que eu já tô pensando em fazer com o resto. Então, quem gosta aí de um prato... E meu marido vai dar risada porque ele sabe que eu gosto. Quem gosta de ir cortar e usar o pimentão, tô certa? Não tô errando, né? E um franguinho. Um prato. Um prato chamado frango xadrez, tá certo? Gente, eu adoro frango xadrez. Eu acho que é bem gostoso, mas já tendo essa base pré-preparada, deve ficar muito rápido de fazer. Daí você tá pensando naqueles disque que você comia, né? Eu contei pra ela, gente, porque eu sou da época, eu vou contar pra vocês, tá? Quando eu ficava em casa, solteira, gente, não existia aplicativo não, tá? iFood, Rappi, Uber Eats, que agora não existe mais de novo, que mudou. Isso não existia, tá? Meu apelido no grupo era 7 dígitos. Então a turma ia comer em casa, todo mundo já ia preparado, porque eu na minha casa sabia que ia ser pizza! Ou Shine Box! Pois é, aí Netflix, né, gente? eu não quis falar, mas eu falei a marca, gente, eu não vou negar, eu comia mesmo a comida chinesa pronta, que não tem, assim, pra quebrar um galho, não é bom, não é saudável, né? Você pode se programar, né? Você vai virar uma produtiva na cozinha. Ó, então aqui a gente vai fazer um cubo que é maior do que o da cebola, que é o Brunoise, que é uma jardineira, tá? E veja a produtividade da faca, ó. Você pega aqui, ó, sabe? E você desliza, ó. Não é serrar, é usar essa parte aqui, ó, pra deslizar. E daí você vai cortar isso, você vai cortar... A cebola tá menor. Você vai cortar a abobrinha, você vai cortar a cenoura. Tá? Olha, já deram outras ideias aqui, sugerindo pra gente fazer chile, carnes de tiras de cebola e pimentão. Ó, viu como um preparo de um corte de um legume, como a gente falou na live passada, né, Fábio? Dá amplia um mundo de possibilidades que você pode fazer, porque a Fábio nesse momento fazendo esse corte um pouquinho maior do que o primeiro, gente, tem muitas receitas que você pode estar fazendo e tendo já porcionado na sua geladeira, no seu freezer, o alimento já. Exatamente. Né? E não, então também perguntaram, mas vocês vão ensinar a deixar a comida totalmente pronta, daí só esquentar? Não, gente. A gente faz, né? Rapidinho, né, Fábio? Olha, sim, isso aqui vai estar congelado. Na hora de você fazer um frango xadrez, por exemplo, que é o que eu faço, eu vou lá, né, trabalhar com o frango, gosto de colocar brócolis também, cozinho a vapor, mas aqui eu já tenho um kit de pimentões pro frango xadrez. E vai a cenoura agora também. Então, cadê a cenoura? Aqui, vamos entrar na cenoura, a gente vai fazer o mesmo corte. Aqui a gente poderia aproveitar integralmente a casca para meu lixinho. Não, pode. Já vamos colocar integralmente a casca para fazer receita, mas não vai ficar uma apresentação que eu gosto, tá? Esse aqui é um cortador de legumes bem simples de cozinha. E daí vocês me perguntam, qual é o descascador de legumes? Qual vocês têm? Gente, aqui na loja acho que tem uns 7, 8 diferentes. Então, é o jeito que você prefere, tá? Tem esse que tem pezinho, tem alguns que vem a lâmina na lateral. Sabe? Isso é de gosto de cada um que trabalha, né, Fábio? Eu sempre indico para não ser de plástico, de ser de aço inox, entende? Todos eles é aço inox a lâmina. Nosso pacotinho, Nosso pacotinho caldo. E aqui eu vou tirar um pedacinho para fazer um corte igual do pimentão, tá? E esse aqui eu vou cortar em rodelinhas. Vou mostrar como é fácil cortar as rodelinhas com essa faca, diferente do que de serrinha. Para compor depois o frango xadrez. Aqui, quando a gente tem uma coisa redonda assim, ó, tá? Para segurança nossa, a gente sempre faz uma base, ó, tá? Sempre faz uma base. Põe esse aqui no caldo também. José gostou da receita. Meu pai. Obrigada, pai.
então cortar nossos cubinhos. A cenoura aqui, como ela tá crua, mas nessa receita poderia ir cozida, pode ir cozida também, mas eu gosto muito da textura dela crua. E como a gente vai reduzir um pouquinho no vinho, nesse corte bem pequenininho aqui, ela vai cozinhar super bem, com uma textura bem gostosa, tá? Sem segredo. Então, ó, gente, recapitulando. Tô fazendo devagar. Redondinha, corta um ladinho pra fazer uma base, pra você segurar. Daí você faz as fatias ao olho e daí você vem fazendo um cubinho depois novamente. Você sabe, Ana, que esses cubinhos aqui, ó, de pimentão, de cenoura, eles, tá quase uma julienne. Eles se comportam super bem sob o congelamento também. Tá. Só que não para essa receita, porque essa receita ela já tem bastante umidade, então a gente tem que regular bastante isso, tá? A quinoa já foi congelada e sempre quando a gente congela... Então, na outra das receitas, eu já poderia deixar cortadinho até sim. todos os formatinhos, né? Pode sim, se é uma receita, por exemplo, eu vou fazer um ensopado de frango, tô inventando, tá? Um ensopado de frango e eu vou colocar cubinhos de cenoura. Tá tudo certo, porque se a cenoura juntar essa água no congelador, que depende se é congelador, se é freezer, a temperatura que tá, a forma que cortou, e uma série de coisas que muda o teu resultado, né, do congelamento. Tem até mais aqui. Então, se for algo que vai ser caldoso, vamos dizer assim, você pode usar tranquilamente, tá? Olha lá. Vou pegar e a gente vai fazer o mesmo com a abobrinha. Tá faltando aqui, sabe o que? Eu tenho em casa A pazinha, né? É legal. Deixa eu cortar o damasco antes. Essa receita, amor, nossa, aquilo é bem legal. O povo adora aquilo. Eu já volto só. Ela vai mostrar uma pazinha de a gente juntar os vegetais em cima da tábua, não ficar pegando assim com a mão. Eu tô cortando do mesmo jeito o damasco, tá? Essa receita, ela vai... Eu tô tão concentrada que eu não tô olhando pra vocês, né? Vai passas. Na descrição, eu vou colocar 4 damascos. Vou colocar depois na descrição lá pra eles também. Não, vai ter a receitinha completa. Até eu já a botei, eu subi no feed a receita, mas eu também vou pôr depois no descritivo da live. A gente coloca uma foto bem bonita. Então, ó, gente, eu peguei essa do Wiki que é mais fácil de abrir, tá? Essa daqui é totalmente de inox, tá? Ela até tem uma ponta, tipo uma régua, que eu brinco, né? Uma medida. Mas isso aí, a pessoa que quer fazer o corte preciso vai saber, né? Esses cortes que a gente tá falando aqui, que é o Bruno Aze, que é a jardineira. Aí depois tem outros cortes, né? Da gastronomia, o Julienne, os bastões, vamos falar assim. Eles têm medidas pra você começar a se guiar no nosso caso, então, tá, gente? Eu não 1 sei. centímetro, 2, 3, 4, ele vai até 15, a largura dele. Então serve tanto para fazer, algumas pessoas usam até, porque a ponta ela é meio afiadinha dessa daqui, então até, eu sei que algumas pessoas usam até um pouquinho para cortar, e daí você faz um movimento de pá. Vamos fazer agora. Tava esquecendo da cenoura. A cenoura a gente vai fazer rodelinhas bem fininhas, por quê? Porque vai pro congelador junto com os pimentões. Todo vegetal que está no congelador, ele tem que ir direto para a panela para o preparo. Ele não passa por refrigeração. Então ele perde suas características. Então eu tiro do freezer e jogo direto na Exatamente. Então, como a cenoura ela é mais resistente à cocção, quanto mais fininho for aqui, ó, melhor o comportamento dela depois na cocção. Gente, é uma lâmina bem fininha. Pega uma ali e mostra. Eu vou mostrar, licença. E aqui, ó, gente, tô apoiando a ponta e tô só fazendo um corte aqui. Vocês estão escutando o legume, ó, não estão nem escutando a faca. Não, só o corte do legume mesmo. Ó, eu vou tentar mostrar aqui. Ó, é bem fininho, gente, ó. Falar dos cubinhos da farinha são todos do mesmo tamanho. Gente, é milimétrico os cubinhos dela. Mostra esse cubinho, mostra ali os cubinhos pra elas bem pertinho. Ó, gente. Daí eu vou acelerar aqui. Ó. Eu tô fazendo bem devagarzinho. É bem milimétrico. Vou pegar um aqui só pra
bem milimétrica. Um dia um professor no curso de gastronomia passou por mim, Ana, tava cortando, ele chegou com a faca dele e falou assim, ó, pra que ser desse jeito, menina? Pra que ser tão perfeccionista? Aí eu falei assim, porque eu dou aula, chefe, eu preciso ensinar assim. Então aqui, ó, cadê a nossa pá? Nossa pazinha. Nossa pazinha. Gente, isso aqui é vida, tá? Ó, em vez de ficar catando com a mão. Esse aqui é o nosso kit do frango xadrez, que pode ir para um pote, ui, faltou espaço, no congelador, ou pode ir num saco Ziploc. Até a gente no começo da live começou, né? O saquinho Ziploc, até a Fari perguntou, você tem? Eu falei, Fari, eu até tenho alguns saquinhos que fazem esse fechamento, mas eu não indico eles para irem ao freezer, porque para ir fazer essa questão de lacrar ao ponto de você colocar no freezer, eu indico ainda mais o Ziploc mesmo, sabe, Fari? Por organização também. E a organização a gente já vem com o espaço para pôr o nome e tudo, Olha né? aqui, ó, tá? Vamos fazer uma basezinha. Vou cortar com... Adoro essa cor da abobrinha dentro da comida, tá? E daí a gente vai fazer o mesmo corte uniforme para harmonizar o prato. Que horas que a gente tá? Já temos que começar. É tão rápido. Tão rápido. 11h20, Gostei. Vou cortar o cheiro verde e a gente começa. Aqui é a mesma coisa. Que beleza do prato, apetece. Ah, que a beleza do prato apetece, é verdade. Com certeza. E daí, nesse corte aqui, cozinha tão rápido que elas vão ver depois. Eu vou colocar a abobrinha no fim com tudo quente, já que ela acaba cozinhando sozinha, sabe? Fábio, vamos dizer que a pessoa nunca Eu vou cortar tudo junto. cozinha, lógico, vai ficar mais rápido. Não tem tanta prática. Você falou que a gente vai usar um pouquinho de vinho para reduzir, né? Deixa fora. Não, Pra dar sabor. É só para dar sabor, né, Fábio? Pra dar sabor. E o ato de reduzir é sair, né, o vinho da receita. É isso que eu queria explicar para as pessoas que não conhecem. Ele vai secar todo no fundo da panela. Sim. E você vai ter só o sabor ali incorporado no alimento, levemente, não fica com gosto de vinho. E assim, depende da panela que você está usando, às vezes dá uma grudadinha, você coloca o vinho e dá aquela deglaçada, tá? Coloca aquele sabor pra dentro da comida. Ele gostou! Eu também gosto. E depende da panela que você está usando. E outra é porque, como eu preciso de uma cocção um pouquinho além do que só ficar refogando com o azeite, daí ao invés de colocar água, eu coloco o vinho também. Entendi. Não, é só para as pessoas que não conhecem os termos ainda, né? A gente também ir ensinando aos poucos. Por favor. Olha que lindo. Olha, ficou bem bonito. Então vamos gente. agora para terminar. Ah, cadê minha pazinha? Tudo lá. Vamos para a salsinha, que ela tá pedindo socorro ali, ó. E daí a gente já coloca na panela. Gente, não se preocupem com o tempo aqui, que a receita, como sempre, vai ser sempre assim, né? Express, porque é só o tempo de a gente colocar o legume no fundo da frigideira, reduzir o vinho, colocar quinoa, finalizar com o cheiro verde. Tá pronto. Por isso que eu tô assim, ó, tipo, super de boa. Depois você me ajuda a não esquecer nada, né? Não, pode deixar, eu vou Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Já de cara assim, ó, tá? Deixa. A gente não vai precisar tudo, pode deixar isso aqui. A gente resolve. Ó, ela já sabe. Os caldos. Gente, isso aqui num caldo. Vai mostrar lá o saco de caldo. Eu vou mostrar o saquinho do caldo. Ah, se você perguntar, eu não vendo Ziploc não, tá, gente? Mas a gente, olha que legal, já vem com espaço para escrever todas as informações. E ó que colorido que já ficou o nosso saquinho. Ana, e assim, ó, eu não vou usar essa semana, mas eu vou cortar mais uma cebola, vai enchendo ali, E tá? vai colocando sempre mais, Vem que eu né? vou te botar a cozinhar. Liga aqui, 2 colheres de azeite e coloca a cebola. Ai, meu Deus. Vamos lá. E aqui a gente vai fazer uma moagem, tá? Aqui a gente pode fazer um pratinho, né? Não, pode colocar. Uma picada rústica, mas não é o que a gente quer. Nunca esqueça de um chefe falando assim, eu quero purpurina. Eu quero purpurina. Ou seja, purpurina, gente, é aquilo lá que passou. Aqui, ó, a gente começa com um corte bem rústico.
colher de sopa. Não, pode pôr no óleo mesmo. No óleo mesmo? Tá. Assim, ó. Uma, Ah, legal. duas. Aqui. E aqui, ó, faca apoiada aqui, ó. Tá? Baixo. Isso, fotografa e filma que ela tá cozinhando. Conta dessa panela, precisa do fogo. Vai falando dessa panela. Olha, gente, essa panela aqui. Só te interrompendo. Gente, eu tô fazendo uma moagem, tá? Moagem, eu vou moer até chegar no ponto de purpurina. Gostou dessa? Gostei. Ou seja, vai ficar bem pequenininho, gente. Ela vai fazer Você repetir pode- o processo várias Você pode vezes. colocar grosseiro? Pode, tem várias receitas que é grosseiro, mas aqui tá tudo tão delicado. Vamos manter frio, né? Então, a panela que a gente está usando é a mesma da live passada, que é a linha do chefe. É uma panela de cerâmica, tá? Tanto a parte externa dela, que vocês estão vendo, que é essa cor preta, tá? Quanto a interna, que é esse meio bordô que vocês estão enxergando, tá? Ela é totalmente de cerâmica, então você não vai ter o contato do alumínio com nenhum tipo de metal, tá? O que é legal dessa panela? Ela vai aquecer por igual e você vai ter um tempo menor de cozimento, né, Farida? Que eu te expliquei na primeira live, porque ela aquece por inteiro. Então, se você está usando ela no copo-pipoca, que é no nosso caso de indução, ou na chama tradicional, você desliga um pouquinho antes, que é a nossa dica que a gente dá se a pessoa vai fazer um risoto, para não secar demais, porque mesmo você tirando da chama, ou mesmo da fonte de calor, ela vai continuar o cozimento por mais alguns minutinhos. Por isso que aqui a gente vai tirando e passar pro refratário. Exatamente. Ah, gente, eu não tô usando alho nessa receita, porque eu não gosto do sabor de alho aqui com damasco, com nessa receita em especial, tá? Mas quem super gosta, já tem uma pastinha de alho ali. Olha, e a gente põe ela bem antiaderente, tanto é que o óleo, ele fica bem soltinho na panela. E a panela de cerâmica, pra ficar boa, ela tem que estar assim, sabe, Fábio? Ainda não, né? Não. Essa receita dá pra fazer com uma manteiga também, uma manteiga clarificada, uma manteiga que fica muito gostosa, muito saborosa. Gente, não se preocupem com quantidades, tá? A gente depois vai passar na receita, no feed e também na live depois toda a receitinha. E aqui assim, ó, meia cebola. Tá um pouquinho maior, um pouquinho menor. Vai no seu gosto ali, tá? Aí depois você vai respeitando as quantidades de pimentão, de cenoura. Em relação ao pimentão, se quiser usar só uma cor, se quiser fazer o trio. Então, ó, gente, é como ela falou, é purpurina, tá? É bem picadinho mesmo. Purpurina. Só no fio da faca. Deixa eu estacionar aqui. Faz assim, ó. Ah, olha pensar. Vou espalhar um pouquinho mais. Enquanto você estiver ali, eu tô fazendo purpurina, entendeu? Porque aqui não tem fim, assim, daí vai no gosto do freguês. Olha aí, ó. Dá pra pôr cebolinha também, a gente já deixou cortadinho aqui. Pode aumentar um pouquinho o fogo, tá? Quanto? Médio? 80. É 800. Médio. Vai até quanto? 1.600, eu acredito que a gente chegou. Bem. Fechou. 1.300. Quer ter Fechou. 1.600? Pra ficar mais no meio? Não, dá pra sentir assim que já tá indo bem. Tá. Vou limpar aqui, tá? Vamos ver nossa bagunça agora aqui. Aí, gente, a gente se bate de vez em quando no TikTok, porque na minha casa também é o fogão tradicional da farinha também. E a gente tá acertando aqui com o TikTok da Tramontina. Ó, isso aqui é uma moagem, tá? Dá pra ver, né? Tá bem moidinho. Vocês vão ver depois, de uma forma mais fácil,
na finalização do prato. Você podia tirar uma foto daqui de cima, ó. Elas entenderem o que é uma moagem. A gente não consegue. Eu falei, vem aqui, ele não vai aparecer. ele fez escondidinha. Deixa eu sentir aqui, veja. Vou colocar uma patadinha de sal. Você separou? Tá aqui, eu falei. Não, separei. Separou. Por aí. Vou uma patadinha de sal aqui pra ajudar. O sal dá uma ajudadinha aqui. Ele dá uma desidratada na cebola. Vamos mudar agora. Obrigada. Eu me sinto, como é que fala, mais confortável do outro lado. Isso. Deixa eu olhar para não perder nada aqui. Gente, se tiverem alguma pergunta, como na live passada, não estamos escutando bem o retorno, gente, é só escrever que agora a gente está com uma equipe. Vou entrar com a cenoura, porque aqui demora mais tempo para cozinhar, tá? Aqui, gente, vocês vão sentindo assim que a cebola deu uma dourada. Aí eu vou entrar com a cenoura. Já vou entrar com o trio de pimentões, tudo junto. É bem rapidinho mesmo, né? É. A Keila falou que um dia ainda vai conseguir fazer. Deixa eu fazer isso, gente. Ah, nossa, sonho de sim. consumo. Olha isso aqui. Ó. Ó, cara, eu vou te fazer. Não. E olha, vou ser sincera. É a última de Teflon que eu tenho em casa, é a minha wok, hein? Eu vou te ser sincera. A gente ainda não fez ovo nessa, né? Pra você ver também. A gente vai fazer live de panela também, né? Então, porque daí você vai vendo, a gente é muito diferente. Tem que ser Não, tô olhando aqui pra não perder a sequência. São vários pimentão, cenoura. Tá. Os passos. Vou colocar agora uva passa. Todas as quantidades vocês têm depois, tá? Tranquilamente. Eu gosto da preta que fica mais charmosa na receita, tá? Ontem eu fiz com a branca lá em casa, eu gosto mais da preta. Quase que eu comprei cranberries ontem. Eu gosto. Porque eu não achava a preta. Eu gosto de cranberry. Fui no mercado, daí um moço me ajudou. Uma delícia também. Fica gostoso. Gente, os selinhos, é verdade. A gente tem o selinho. E damasco. E tá? damasco também. Aquele bem cortadinho, que ela já corta. Quem tiver aí e quiser mandar um selinho pra gente, o selinho é revertido pra comprar os insumos e pra gente estar produzindo mais live, né, pai? Ontem eu fui comprar cranberry, eu falei, não, a gente precisa de selo. Comprar cranberry. Como a gente falou, os insumos não estão tão baratos, gente, então ajudem a gente, né? Ana, me dá essa medidinha aqui, ó, qual é essa? Não sei o quê. Aqui tá? Essa receita vai quase uma meia xícara de chá de sal, tá? Então eu vou colocar um pouquinho aqui nos legumes, deixar o resto para depois. Aí vai no gosto. E pimenta. Pimenta tá aí. Pimenta branca. A gente tá usando hoje pimenta branca, tá? Quem gosta, ontem meu marido falou assim, Fá, coloca uma pimenta dedo de moça. Também fica bom, né? Fica bom. Eu falei, mas é pra ser uma rosa grega, né? Eu não lembro de gosto de pimenta de dedo de moça na rosa grega. Aí eu vou colocar, você ia gostar? Um prosseguinho. Obrigada. Aê! Gente, tá um refogadão aqui. Ó. Tá? Refogadão aqui. Bem soltinho. Bem soltinho. E agora, o jeito que ele tá fotografando essa panela. Vai lá. Faz outro. E agora vai entrar o vinho. O vinho tá aqui. Vinho branco, você pegou seco? Seco, tá? Tem 1/4 de xícara aqui. E daí fez um caldinho. Quando esse caldinho secar bem, a gente vai colocar a abobrinha, que ela vai cozinhar só no calor. E tá? Colocamos a quinoa, depois a ervilha e o cheiro verde. Entendi. Tá? Obrigada. Agora é só reduzir. Deixar bem O cheirinho tá bom. gostoso, né? Bem bom, Só sim. que esse trio de pimentões já traz uma ardência, sabe? Mas ele falou, ontem eu coloco pimenta de moça. Sabe que eu não trouxe dedo de moça? Eu vou contar. Eu deveria ter trazido. Porque eu guardo ela congelada. Então, quando eu tiro do congelador, você tem que cortar na hora. Senão ela vira água.
semente ou sem semente, não vai ser, importa, congelada. Ela é super macia congelada. Ah, então E eu tenho um saco no congelador, sem cheiro de mim. Então eu tenho um saquinho lá, eu falei, eu não vou poder chegar com uma colher de moça molenga, que eu não tinha colocado na lista. Eu falei, outro dia a gente faz mais isso. A gente tenta outro dia. Mas gostei da ideia, deve ficar muito Fica boa. gostoso. E aqui a gente vai usar sal e pimenta. Mas você pode fazer essa quinoa, colocar, por exemplo, um curry, uma cúrcuma para também trazer uma cor. Agora, componentes antioxidantes e anti-inflamatórios aqui, né? Você pode colocar uma páprica doce, uma páprica, qualquer especiaria que você quiser. Tá. Qualquer especiaria que você quiser. Fica bem ao teu paladar, né, Fábio? Pessoal, gostou? Olha, a turma tava falando que tava gostando, alguns dando oi pra gente. Oi geral pra todo mundo. E pra você que tá assistindo a live, né, Fábio? E segue já a Fábio e quer seguir a gente também na Regale, a gente vai estar fazendo um desconto especial, né, Fábio? Para os clientes que estão assistindo essa live. Então, vai ficar um segredinho aí pra quem está acompanhando. Pra chefe também, porque a chefe vai deixar, vai comprar a loja para levar para casa, né? Essa panela aqui. Então, quem entrar em contato essa semana e assistiu essa live e ficou sabendo, tem que usar a palavra quinoa como senha. Boa, tá? E daí vai ter um desconto. Então, vocês entram em contato aqui com a loja, a Sueli está aqui na nossa equipe de venda, fala, olha, assisti a live e o código da semana é X. E daí você vai ter um desconto. Teve chave e gostou. Ah, Olha, beleza, Ana, gostou. olha como reduziu. Nossa, a gente reduziu total aqui. Eu vou na frente, pode ir. Eu gosto. Pode ir. Dá pra ver, gente? O fundo tá bem sequinho, tá? Reduziu todo o vinho. E pode desligar. Posso? Aham, pra ela continuar ainda secando. Vou colocar a abobrinha crua. Ai, crua assim, uma delícia. Uma delícia. Essa ervilha é congelada, tá? É natural, congelada. Quando você for colocar aqui, ela já tá desde o começo da live, mas você tira do congelador. Passa numa peneirinha só pra tirar Cristalzinhos de água. cristalzinhos de água. E você coloca aqui. Bastante palminho. É, meu pai gosta de comer. E as outras pessoas têm. Agora. Quinoa, isso aqui agora é tudo. Tem uma aguinha aqui, hein? Seca com papel toalha aqui. Se você gosta assim, o vinho, eu não quero usar o vinho. Pode deixar sem o vinho. Inclusive fica uma receita mais sequinha. Essa fica mais úmida. Isso. Só porque eu acho que eu tô na luz. É porque não, porque ela é congelada. Quer mais, hein? Eu tenho medo de eu perguntar depois. Eu sou com muita experiência. Não, tá bom, mas cozinha. olha quanta água que saiu. Pode pôr, posso? Ó, gente, só pra vocês verem. Eu tinha sido peneirado antes, tá? Ó, saiu bastante água. Coloquei mais um pouquinho de sal aqui mesmo. Daí Pimenta. você vai pôr aqui uma cebolinha, né? E agora eu vou pôr a quinoa. Olha de tudo. Aqui a gente já tem as nossas duas A xícaras. quinoa é 2 xícaras. E aqui, ó, você pode, se quiser, aquecer micro-ondas e colocar aqui. Só que o calor da panela já vai deixar ela numa temperatura bem gostosa para servir. E essa composição dá para comer fria também. Tá. Você pode virar uma salada, sabe? Uma saladona. O importante é deixar secar bem o fundinho da panela para não ter essa umidade. Porque senão vai empapar a quinoa, né, Fábio? Vai fica bom, mas fica mais úmida. E aqui, ó, você vai olhar e falar, nossa, talvez ficou um pouquinho úmido. Mas é que depois, com o passar dos minutinhos aqui, que vai esfriando, olha que bonito. Tá soltinho. Gostei de tirar muito assim. Eu nem coloquei a cebolinha de cheiro verde, né? Aqui, super a gosto, sabe, gente? Aqui tem cebolete, na verdade, eu acho mais delicadinho.
Eu gosto, bem pouquinho. E deixa eu pegar a faca aqui. Aqui, ó, na frente. E agora, acertar o sal. Isso aqui é uma receita para você servir assim para a família. Olha, veja a quantidade. Tá muito bonito, né, Clara? Eu falei frio, quente. Ontem a gente jantou com carne de porco, porque eu adoro agridoce com carne de porco. Ai, gente, faz um bolzinho, come puro, faz picadinho assim, salada verde, coloca. Isso aqui é tudo. Deixa eu mostrar aí pertinho para elas. E já tá pronto, gente. Olha, estão vendo bem? A Teli tá falando que tá com uma cara bem boa. E a gente faz isso. Chegamos no nosso horário já? Chegando. Já. Ah, passou um pouquinho, mas valeu, né, gente? Gostaram? Gente, se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem alguma outra informação da receita, é só mandar inbox pra mim, na Regali ou da Fárida, né, Fárida, que a gente tira. Vai ser feito o post tanto no feed quanto depois no comentário dessa live com a receita e as medidas certinhas, então não se preocupem, eu não fiquei falando porque a gente vai postar toda a receitinha. E eu já percebi aqui que a nossa conexão é muito boa, e a gente fica fala, no e a gente fica no papo e tal. Espero que elas tenham gostado. Mais uma Exatamente. vez, obrigada pela presença. Aproveitem não só a receita é uma consequência Do final ato de fazer a todos. prática, né? Sacou? Porque a gente, quando eu liguei pra você falou que pegou uma palavra, né? Quando Peguei eu te uma liguei. palavra. E hoje, quando você falou do tema de hoje, eu falei, o tema de hoje é prática. E Porque você, o corte você só vai fazer certo, gente, não tem, mas eu tenho que fazer um julienne, eu tenho que fazer aquele. Gente, é a prática de você repetir o ato todas as vezes. A primeira vez vai ficar torto, a segunda vez vai ficar mais bonitinho. Quem sabe na milésima esteja perfeito, né? Exato. É a prática mesmo. Keila, sou Maria Rosa, diversos outros adoraram. Parabéns. Obrigada, sejam sempre bem-vindas todas. obrigada. Obrigada pra todo mundo. E até a próxima. Você termina pra gente, amor? Tchau, tchau, gente.